Era uma vez um conto maravilhoso. Você já se perguntou como é que em culturas tão diferentes espalhadas por todo o mundo existem histórias como Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, João e Maria, entre tantas outras com apenas algumas mudanças? Na videoaula de hoje, iremos falar um pouco das características do conto maravilhoso. Bom, você já deve saber que o conto popular traz histórias que giram em torno de situações criadas pelo imaginário. Então, hoje falaremos de encantamento. Mas tome cuidado, o encantamento pode causar diversas armadilhas para o seu raciocínio. Vamos lá? O conto maravilhoso é um gênero literário de tradução oral, no qual fazem parte os contos populares e os contos de fadas. Ou seja, trata-se de uma modalidade dentre as histórias de encantamento em que as situações e os personagens são regidos por uma lógica totalmente diferente daquela que conduz o raciocínio. As histórias narradas reúnem duas tendências opostas da natureza humana: a tendência para o maravilhoso e o amor verdadeiro ao natural. Por isso, é muito comum vocês escutarem as histórias se iniciarem com aquela famosa frase "era uma vez". Essa frase indica que a história aconteceu no passado, mas não situa o momento preciso desse passado. Pelo contrário, é impossível saber quando tudo aconteceu e quanto tempo durou. Bom, em um espaço e tempo assim, não podemos esperar que habitassem seres como a gente, certo? Pelo contrário, esse é um mundo habitado por seres maravilhosos, ou seja, fadas, magos, bruxas, gnomos, ogros e por aí vai. Todos eles criados pela natureza, convivendo com grande naturalidade, onde nada é considerado estranho. Além disso, a velhice e a juventude fazem parte do caráter do personagem. Eles não conhecem o crescimento biológico, são crianças e adultos que não sofrem com a ação do tempo, já que não existem. Ok, mas como funciona essa fórmula de conto de fadas? Se no conto popular o principal aspecto é a organização do motivo e das motivações dos personagens, no conto maravilhoso é necessário acrescentar um outro elemento, o encantamento provocado pela ação de um ser sobrenatural. Ou seja, a diferença é que, nos contos de fadas, a transformação é provocada pela intervenção de uma ação mágica. A maioria delas você já conhece. Todo conto de fadas apresenta histórias de princesas e princesas, no caso os heróis, que vivem problemas terríveis criados por seres malévolos, como as bruxas. Mas que felizmente contam com seres mágicos, fadas, magos, anões, que podem ajudá-los durante a sua história. E assim, graças à ajuda desses seres mágicos, tudo termina com um final feliz. De acordo com o folclorista russo Vladimir Prop, que ao estudar o assunto categorizou cerca de 31 funções, o conto maravilhoso se desenvolve a partir das funções representadas por cada personagem. Sua situação inicial e o espaço-tempo interferem diretamente em suas qualidades. Com o desenvolvimento do conto, o herói passa por situações de grande dano e conflitos, e a partir daí se inicia uma ação de motivação, contando com intermediários que no desenrolar da história ajudam a criar uma situação que parece não ter mais saída, mas com um objeto mágico ocorre uma reviravolta e tudo se alinha para que seja criada uma função final, um tipo de prêmio ou recompensa. Em algumas histórias se dá com "e viveram felizes para sempre". A mágica do conto popular está presente em vários níveis da narrativa. Na construção do enredo, na escolha e atuação dos personagens, na presença de objetos mágicos e em alguns recursos de linguagem. E existem alguns tipos de contos em que a contradição está na narrativa e não na história em si, como acontece nos contos cumulativos e também são conhecidos como histórias sem fim e nos travas-línguas. Em ambas as narrativas se tem uma história curta que vem através de um jogo intensivo de palavras que depende somente da invenção de quem narra. E para encerrar o mundo fantástico, nada melhor do que o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tenho certeza que fez parte da infância de muita gente aqui, viu? Monteiro Lobato é seu autor. Ele publicou entre 1920 e 1947 23 volumes. Essa coletânea já conta com 2 séries televisivas e atualmente uma série de animação. Sozinha!
gato. Ouviu só, Neivinho? Ouviu, Visconde? Eu só estou preocupado com uma coisa. Esse paquiderme é herbívoro. E se é herbívoro, deve apreciar muito um sabugo de milho. Exagero, Saci! Vai desmanchar meu penteado! Prima, você não queria que eu fizesse um buraco? Vamos, Scott! Vem, Scott! Scott! Você quer ajuda? Me diz o que você precisa, eu vou pegando pra você. Calma, Emília, calma. Não me apresse, senão eu vou acabar me... Ai! Cortei meu dedo. Ah, um cortinho de nada. Isso aqui tá pronto, doutor Cara de Coruja. Monteiro Lobato, além de pioneiro na literatura infantil brasileira, traz em sua coletânea um mundo maravilhoso e fantástico. Escancara a vida rural, com muitas aventuras e, inclusive, muitas delícias gastronômicas. A história toda é ambientada no sítio da Dona Benta, que tem 2 sobrinhos, a Narizinho e o Pedrinho. Seus contos envolvem muita história maluca. A Emília fala graças à pílula do Dr. Caramujo. Essa boneca falante foi feita de pano, é sempre remendada e tem sempre um pitaco para dar. Muito, mas muito cheia de si. Já o Visconde Sabugosa era uma espiga de milho e é muito intelectual, tá? Ele cresceu assim graças a um fermento, que até hoje eu quero descobrir, viu? Também temos a Cuca, que é uma jacaré, mas que tá ali dentro do nosso imaginário como uma bruxa. Ela faz muitas maldades e faz vários experimentos. Eu gostaria de ter um caldeirão como o dela, viu? Além do mais, envolve muito do nosso folclore. Yara, Saci e tantas outras personalidades, tá? Temos também o Marquês de Rabicó, que é um porquinho guloso e medroso. Eu não sei vocês, mas vai vir uma história aí que eu já conheci. Vocês lembram do Conselheiro? Um burro falante e sábio? Talvez nem todo mundo lembre. Mas, pra mim, vem o mais fofo de todos, o Quindim, o doce rinoceronte. E com todas essas personalidades tão maravilhosas, a gente tem as vivências dentro do sítio, que sempre envolve alguma intriga, alguma coisa assim que tira do eixo, mas que sempre termina com alguma lição muito boa. Eu não sei vocês, mas eu adorava o final feliz. E sempre, né, a Dona Benta ou a Dona Anastácia com alguma coisa muito gostosa para encerrar.